Amém. Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso culto de ressurreição, onde nós vamos nos colocar diante da presença de Deus para cultuarmos a Deus, celebrando a grande vitória de Cristo sobre a morte em nosso favor. Quero te convidar que a gente possa começar a fazer isto em oração ao Senhor, apresentando nossas vidas diante do Senhor, para que possamos apresentar um culto que seja agradável a Deus. Oremos, meus irmãos. Pai santo e bendito, Deus de misericórdia, Deus de bondade e de amor, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, primeiramente para reconhecer, ó Pai, o Teu senhorio sobre nossas vidas, reconhecer, ó Pai, o Teu cuidado sobre nós, reconhecer o Teu grande amor, reconhecer o Teu grande poder, reconhecer em especial hoje, ó Senhor Deus, o grande poder do Senhor, que foi ministrado a nós, a vitória sobre a morte, na ressurreição do Seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Nós queremos apresentar nessa noite, ó Senhor Deus, nossa adoração, nossa ação de graças diante de Ti, porque Tu és Deus maravilhoso e nos atingiu, ó Pai, com Tua graça poderosa e com Teu amor imensurável. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Receba a nossa adoração nessa noite, esteja, Senhor Deus, conosco, esteja no meio de nós, nos abençoe com a Tua santa presença, fala e toca no nosso coração, receba a nossa adoração, ó Pai, como coisa que é agradável a Ti, mesmo, Senhor, sabendo e nos conhecendo, sabendo das nossas falhas e dos nossos temores e anseios. Mesmo assim, ó Pai, Tu és Deus de misericórdia, recebe sim a adoração daquele que tem coração quebrantado e contrito. E é isso, Pai, que queremos oferecer diante do Senhor nessa noite, com muita alegria, Pai, com muita celebração, mas também, ó Senhor Deus, com muito respeito, muito temor do Senhor e muita gratidão por tudo que o Senhor nos fez e nos tem feito. Louvado seja o Senhor em todo sempre, através das nossas vidas, de maneira que todo o nosso viver, ó Pai, redunde em glórias ao Teu nome. Nós somos gratos a Ti por essa oportunidade de louvarmos, de engrandecermos, de apresentarmos ao Senhor Deus diante de Ti o nosso culto, que é um culto que é lavado ao Senhor Deus pelo Teu próprio sangue, porque o nosso coração foi atingido, ó Senhor Deus, pela Tua grande salvação. Ó Pai, tem misericórdia de nós, das nossas falhas, nos perdoa dos nossos pecados, sê conosco e nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu quero te convidar para que você possa abrir a sua Bíblia, lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, onde nós vamos fazer a leitura desse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, verso 20 até o verso 28, é o texto que eu quero te convidar para que a gente possa ler hoje, nessa noite, juntos. Eu sei que você está aí da sua casa, e eu rogo a Deus para que Deus te abençoe e toque no seu coração, por meio das palavras que vamos ler e meditar, e dos cânticos que vamos ministrar aqui hoje, para que a sua vida seja abençoada. Capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 20 ao verso 28, a palavra do Senhor diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um só homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim,
quando ele entregará o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas essas coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Palavra do Senhor que fala de como que Cristo, por meio da sua morte, mas também por meio da sua ressurreição, trouxe vitória e colocou debaixo dos seus pés todo aquele principado e potestade que são os seus opositores. E num futuro bem próximo, na segunda volta de Cristo, nós desfrutaremos desse glorioso reino de Deus, do qual nós fazemos parte, do qual nós somos súditos, do qual o Senhor, pela tua graça e pela sua misericórdia, nos abriu a porta para que adentremos por meio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Por meio de um só homem também veio a morte, mas também por meio de um só homem veio a ressurreição e a nova vida que temos em Cristo. Senhor, mais uma vez queremos orar a Ti, apresentando, ó Pai, nosso coração diante de Ti, clamando, ó Pai, para que nesse culto de ressurreição, data essa que nós comemoramos a Páscoa, Pai, data essa tão importante, tão significativa, haja visto que toda a nossa salvação está alicerçada a sua entrega na cruz do Calvário, mas a sua também vitória sobre a morte. Louvado seja nosso Deus e Pai por essa tão grandiosa obra que nos trouxe então a possibilidade de sermos livres, filhos de Deus, submissos a Ele, salvos por Ele e inclusos no reino da graça por meio dEle. E por isso hoje nos ajuntamos, ó Pai, como irmãos, para tributar louvores a Ele, somente a Ele. Que o nome de Cristo Jesus seja exaltado, que o seu glorioso milagre, o milagre da salvação, seja mais uma vez relembrado, e que seja aplicado no nosso coração, para que tenhamos paz e alegria no mundo em que vivemos. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Irmãos, vamos adorar a Deus. Quero te convidar para a gente cantar alguns cânticos a Deus nesse momento. Som. Ei. Amém, amém. Vamos exaltar o nome do Senhor, cantando exatamente isso, que Ele é exaltado. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Diga a Ele, diga. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Esse hino que nós vamos cantar agora, hino 334, esse é um hino que louvava muito no começo da minha conversão. Depois de um tempo a gente deixou de louvar Ele. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi
Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Que ditoso então foi o meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar este pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia eu senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Que ditoso então foi o meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos louvar porque Ele vive. Deus enviou teu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém, louvado seja Deus. Senhor, nós somos gratos à bênção que o Senhor estendeu até nós, nos chamando, Senhor Deus, para participar desse reino glorioso do Senhor e nos oferecendo tudo isso em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Agora, Senhor Deus, clamamos pela Tua misericórdia para que possamos meditar diante da Tua palavra, estar diante dela e ser instruídos por ela. Clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia e que o Senhor fale ao nosso coração e nos encha de alegria, porque o Senhor nos deu grande vitória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Desculpe pelos os barulhos e os ruídos indevidos aqui. Às vezes os problemas técnicos nos pegam de surpresa. Mas passemos para a meditação da Sagrada Escritura do Senhor, pedindo para que nesse momento Ele esteja falando ao nosso coração, nos fazendo compreender a verdade dEle e sermos instruídos pela palavra dEle. Amém. Queria te convidar para você abrir a sua Bíblia, lá em João capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16. Os irmãos que estão nos acompanhando
de casa. Queria muito, mas muito, que vocês estivessem com a Bíblia de vocês, que esse momento fosse de fato um momento não de você somente assistir, mas de você estar participando de alguma forma, mesmo que distante, participando da palavra e da meditação na palavra do Senhor. Então pegue sua Bíblia, João capítulo 16, do verso 16 até o verso 24, é o texto que nós vamos meditar nessa noite. João capítulo 16, do verso 16 até o verso 24, a palavra do Senhor diz assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Disseram, pois, que vem a ser este um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagai entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo, que chorareis e ficareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Palavra do Senhor para a nossa edificação nessa noite. Meus irmãos, eu sei que grande parte dos irmãos sabem dos últimos acontecidos, né? E em particular de um pastor amigo meu que faleceu com Covid-19, pastor Jefferson de Souza. E conversando com a esposa, ela me disse algo que o Jefferson tinha comentado, conversando com a esposa dele, né? Ela compartilhou comigo de uma palavra que o Jefferson tinha ministrado à igreja de Jussara, e essa palavra marcou muito esse período de luto pelo reverendo Jefferson. E eu queria começar nossa meditação de hoje citando as palavras do reverendo. Ele disse o seguinte: a única coisa que de fato esse vírus maldito pode fazer com você é te lançar nos braços do Pai. Meus irmãos, essas palavras elas só fazem sentido para aqueles que receberam e que entenderam a ressurreição de Cristo como sendo a vitória que nos foi concedida por meio de Cristo, a vitória contra a morte. Nós vencemos em Cristo o último inimigo a ser derrotado. A morte foi tragada na vitória de Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Cristo, através da sua ressurreição, aquilo que nós celebramos como Páscoa, Ele completa a obra da salvação, nos concedendo então a vitória sobre o maior de todos os inimigos, que é a morte. Assim como nós lemos no começo do nosso culto de hoje, que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, mas por meio da ressurreição de Cristo, nós também
ressurgimos da morte para a vida. Queridos, nós comemoramos hoje a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E então é comum que em todas as igrejas hoje nós estejamos falando sobre a Páscoa. E aqui nós não vamos falar nada de diferente. Nós também falaremos sobre o impacto da Páscoa, ou o que a Páscoa representa. E o texto que nós acabamos de ler, João 16, do 16 ao 24, Jesus está há alguns dias ainda da crucificação, mas de maneira muito graciosa ele já está preparando os seus discípulos sobre o que vai acontecer, o que há de acontecer há poucos dias. Fica muito claro aqui quando a gente lê o Evangelho de João, principalmente nessa parte, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, que João ele intensifica, ele descreve agora o ministério de Jesus como se Jesus estivesse intensificando a preparação dos discípulos para que ele pudesse de fato ser levado aos céus e enviar o Consolador, o Espírito Santo, e agora a igreja prosseguiria o trabalho sem a presença física de Cristo, mas sim somente com o auxílio glorioso do Espírito Santo de Deus. Então no capítulo 13 nós temos a passagem da lavagem dos pés dos discípulos, e Jesus, sendo o mestre deles, ele ensina: eu sou o vosso mestre e eu lavei os pés de vocês, então façam a mesma coisa uns com os outros. Ele está ensinando que no reino de Deus existe uma unidade, no reino de Deus todos são iguais, servos uns dos outros. Era preciso que antes que Cristo subisse aos céus, os discípulos aprendessem de maneira poderosa sobre isso. Capítulo 14, nós temos Jesus falando que ele está indo para junto do Pai, mas que ele não vai deixar a igreja, os seus discípulos, os seus seguidores, os seus fiéis sozinhos, não vamos ficar órfãos. Ele enviará um outro, o Consolador. No capítulo 15 nós vemos Jesus ensinando os discípulos sobre a dependência que precisamos ter dele, Cristo. Haja visto que ele é a videira e nós os ramos. Sem ele, ou somente estando nele, é que nós poderemos dar bons frutos. Se nós permanecermos nele e nas suas palavras, nós frutificaremos. Então Jesus deixa claro que a gente precisa estar ligado a ele. E uma coisa também que o capítulo 15 nos mostra é de que ele nos ama e ele nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. E isso traz acalento para o coração dos discípulos, porque isso nos mostra que de fato foi Deus quem decidiu nos amar, e não nós que decidimos amar a Deus. E isso traz consolo para nós, haja visto que somos falhos e pecadores. Então no capítulo 16 nós vemos Jesus cuidando do coração dos discípulos, falando exatamente da obra do Espírito Santo que há de ser realizada por meio do Espírito Santo na igreja. Ele fala dessa missão do Consolador, ele fala de como o Espírito Santo ele vai trazer a eficácia do ministério da igreja, agora que vai começar a dar seus passos sem Cristo Jesus. Então, queridos, nós conhecemos a história da Páscoa do Antigo Testamento, no Egito. Nós sabemos de como agiu Deus poderosamente para cuidar, para trazer a paz, para trazer libertação para o teu povo. Deus poderosamente exerce a sua ira sobre os egípcios, fazendo com que os primogênitos do Egito morressem, mas de forma graciosa ele livra o seu povo por meio do cordeiro e do sangue que é vertido nos umbrais e nos portais das casas. E então o espírito de morte passa sobre o Egito, mas não visita os filhos de Israel e o povo de Israel. Então, de maneira poderosa, Israel é livrado da escravidão, da opressão de Faraó, e por isso que nós entendemos que Páscoa tem muito mais a ver com o cordeiro do que com o coelho. A Páscoa tem a ver com novidade de vida, libertação, e não com ovos de chocolate.
Quando adentramos então o Novo Testamento, nós vemos o próprio João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a Jesus. E nós conseguimos então compreender que aquela aliança feita com o povo através do Cordeiro Pascal agora está tendo a sua plenitude, o selo, a conclusão dessa aliança de Deus proteger o seu povo em Cristo Jesus. O sangue de Cristo, em Cristo nós vencemos a morte. O sangue de Cristo foi vertido sobre nós, nos marcando para uma vida onde a morte não mais governa. Em Cristo a morte morreu. Nesse sentido, a Páscoa é nossa vitória sobre a morte, e por isso celebremos a Páscoa com alegria, regozijo no coração, porque esse é o capítulo mais glorioso da nossa vitória. Tendo como base então o texto de João 16, do 16 ao 24, onde Jesus fala sobre a sua morte e a sua ressurreição, é que eu queria meditar com os irmãos no seguinte tema: Páscoa, o cuidado de Deus por seu povo. Páscoa, o cuidado de Deus por seu povo. E o cuidado de Deus por seu povo se manifesta na Páscoa, ou pelo menos nesse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 16, do verso 16 ao verso 24, de 3 formas. Primeira delas, o cuidado de Deus se manifesta na Páscoa no cumprimento da promessa de ressurreição. Se você ler o verso 16 até o verso 19, você vai perceber que Jesus está falando dessa sua ida para o Calvário, da sua visitação ao Hades e do seu tempo separado dos seus, até que então ele ressurja para a vida e visite os seus discípulos, trazendo acalanto para o coração deles. O verso 16, ele inicia revelando que a crucificação daria início a um tempo em que os discípulos ficariam sem o seu Senhor. Olha o que diz o texto: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Cristo está falando aqui exatamente do tempo a qual ele vai ser levado à cruz. Lá ele vai entregar a sua vida em favor dos pecadores, mas ao terceiro dia ele vai reaver a sua vida de volta, vencendo então o último inimigo a ser vencido, a morte. Tem alguns intérpretes da Bíblia que pensam que esse tempo é o que se estende até a segunda volta de Cristo, porém isso é muito pouco provável. A grande maioria dos teólogos falam que Jesus está se referindo ao intervalo de tempo entre a sua morte na cruz e a ressurreição ao terceiro dia. De certa forma, Jesus está anunciando aqui a sua ressurreição e prometendo a seus discípulos que certamente eles ficariam muito tristes com a sua morte, com o sonho que foi desfacelado, mas que ele retornaria para eles. E é por isso que ele fala de uma tristeza que é convertida em alegria. E é nesse sentido, meus irmãos, que eu queria que você percebesse que Jesus Cristo, mesmo que ainda não estivesse na cruz, mesmo que ainda não estivesse entregando a sua vida, ele está ainda alguns dias disso, ele está dizendo para os discípulos que eles ficariam separados por um tempo, mas dentro em breve, Cristo Jesus voltaria e eles então se encheriam de alegria. Como é glorioso perceber o trabalho do nosso Senhor em cuidar dos seus discípulos. E quando nós, depois de tudo isso já ter acontecido, lemos os evangelhos e percebemos o quanto Deus é glorioso e primeiramente, principalmente, que Ele é fiel às promessas que Ele faz. Ele disse que ficaria separado, mas Ele disse que voltaria, e Ele cumpriu isso. As palavras de Jesus trazem uma certa angústia e uma apreensão e tristeza ao coração dos discípulos. Quando a gente lê o texto aqui, a gente percebe que os discípulos não estavam entendendo bolhufas daquilo que Cristo estava dizendo, e isso trazia pesar para eles. Eu não consigo entender o que é isso, tal de um pouco mais e não me vereis, e depois mais um pouco e me vereis, e eu vou para o Pai. Nós não estamos entendendo nada disso, mas mesmo assim, o Senhor
cumpre a promessa, e não só cumpre, mas ele ainda repete essas mesmas palavras, para que os seus discípulos sejam de alguma forma consolados. Eu preciso considerar algumas coisas aqui nesse ponto. Os discípulos não conseguiam compreender o que Jesus estava falando. No diálogo de Jesus com os discípulos, fica claro que eles ainda não conseguiam entender os anúncios que Jesus fazia da sua morte e da sua ressurreição. Eles não entendiam. Isso trazia sofrimento para eles, porque eles de fato entendiam que Cristo se tornar o Senhor e trazer de volta a nação de Israel era um governo político. Faltava ainda um discernimento espiritual aos discípulos, para que eles entendessem que o reino de Deus não é esse reino, é o reino espiritual. Eles não tinham nem coragem de perguntar a Jesus. O verso 12 do capítulo 16, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, leia. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Perceba que os discípulos, Jesus mesmo tendo intensificado o seu trabalho de preparação para os discípulos, tinham grandes verdades espirituais que ainda os discípulos não tinham compreensão e nem tinham capacidade de entendê-las, mesmo porque essa capacidade, essa capacitação viria com o derramamento do Espírito, o Consolador. Nesse ponto nós percebemos o trabalho perfeito da Trindade em ação, Cristo falando exatamente aos seus discípulos aquilo que ele recebia do Pai. É por isso que alguns capítulos atrás ele vai dizer, não, vocês não precisam ver um Pai, porque quem vê a mim vê ao Pai. Eu anuncio as verdades que o Pai me fala, é o que eu digo para vocês. E agora a gente tem Cristo falando aos discípulos, tentando cuidar deles, mas eles ainda não têm compreensão, e isso vai acontecer quando de fato o Espírito tiver sido derramado sobre eles. Uma segunda coisa que a gente pode considerar aqui nesse ponto: a ressurreição revelou o cumprimento da promessa. Cristo, nessas palavras aqui do capítulo 16, ele está dizendo: por um pouco não me vereis. É exatamente aquele tempo do qual Cristo oferece, entrega a sua vida, quando ele diz está consumado, e até o domingo de manhã, quando ele ressurge. E quando a gente olha e conhece o discorrer da história, a gente sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa que fez. Jesus, mesmo sabendo que os seus discípulos eles ainda não tinham condições de entendê-lo, ele repete essas palavras. Olha o verso 19, verso 16, ele diz: um pouco não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então os discípulos ficam com a pulga atrás da orelha a respeito dessas palavras, porque eles não conseguem entender o que Cristo está dizendo. Mas verso 19 ele faz questão de repeti-las. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagai entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Perceba que de maneira graciosa Cristo está preocupado com esses discípulos, e a ressurreição, o cumprimento da promessa que está embutida nessas palavras, é o que de fato vai trazer consolo para o coração dos discípulos. Se a gente olhar em alguns outros trechos das Escrituras, a gente vai ver isso. Jesus sabe que a ressurreição vai tirar a tristeza e trazer alegria para o coração dos seus seguidores. Na ressurreição, os discípulos entenderão as palavras que antes Jesus tinha dito. Volte a sua Bíblia aí no capítulo 14, verso 28, capítulo 14, 28 a 29. Olha o que diz o texto: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Era a evidência de que de fato se cumpriu uma promessa.
a curto prazo. Era isso que os discípulos precisavam entender. A ressurreição será para a parte do bálsamo que Deus ministrará no coração dos discípulos que viviam na época com Cristo. Para nós a ressurreição é a grande certeza da vitória contra o último inimigo que temos. Para os discípulos de Cristo também, mas instantaneamente era o fato de que Cristo, quando eles contemplassem Cristo na ressurreição, quando Cristo aparece para eles, eles iriam compreender de fato aquilo que Ele disse dias atrás, se cumpriu agora. De fato Ele foi para o Pai, ou de fato Ele se ofereceu, Ele se entregou, e agora está diante de nós. Capítulo 20, veja o capítulo 20 de João, verso 19 e verso 20, olha o que diz o texto. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Cristo. Está vendo o cumprimento da promessa, o que gera no coração dos discípulos? Diz o texto bíblico aqui que eles estavam de portas trancadas, com medo daqueles que tinham crucificado Cristo, dos judeus. A palavra usada por João aqui, a palavra para medo é phobos, da onde vem fobia, é pânico, é pavor. Ameaças de morte estavam sobre a igreja naquele tempo. Era assim que eles se encontravam antes da ressurreição. Porém, no verso 20, Jesus se refere aos discípulos como aqueles que estavam alegres, e a palavra aqui é kairo, que é da onde vem a palavra graça, que tem tudo a ver com alegria, com júbilo, porque aquele que foi agraciado se alegra. Eles estavam cheios de júbilo, porque contemplaram que Cristo cumpriu a sua promessa. Uma última coisa a pontuar aqui é que somente o Espírito Santo os consolaria. Somente o Espírito Santo de Deus poderia trazer de fato consolo no meio da situação que os discípulos viviam, depois de ver o seu grande mestre, o seu consolador, o homem que tinha as palavras de vida eterna, o homem que sarava, o homem que curava, o homem que estava com eles e que os amava profundamente, o homem que orava com eles, o homem que comia com eles, o homem que cuidava dos necessitados juntamente com eles, o homem o qual eles tinham visto realizar grandes e grandes milagres, tinha sido crucificado, e eles estavam tristes. No capítulo 14, Jesus está tentando consolar os seus discípulos, porém ele deixa claro que ele precisa ir ao Pai para que o Consolador seja enviado. Jesus começa o capítulo 14 dizendo, não se turbe o vosso coração, e a ideia aqui é de um coração agitado, por conta exatamente da crucificação. Mas é o Espírito Santo que vai ser enviado, é aquele que vai trazer cura para o coração dos discípulos. Capítulo 14, verso 25, essas coisas vos tenho falado estando ainda convosco. Jesus está dizendo, estou falando essas coisas para vocês, porque eu ainda estou convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E o que a gente percebe é que a igreja de João capítulo 20, que está a portas fechadas, trancadas por conta de medo dos judeus, não é mais a igreja de Atos capítulo 1, verso 14,
que está agora reunida, unânime em oração. Então, meus irmãos, se atente para uma coisa muito importante que nós estamos tratando em toda essa primeira parte do texto. A ressurreição foi a etapa final da promessa. A vitória sobre a morte foi concluída de maneira excelente, pois quem estava no Calvário e depois no sepulcro era o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. É aquele que tem o poder de dar e de reaver a sua vida, e de nesse ato de vencer a morte, Ele nos sela com o seu sangue santo, de maneira que a morte não tem mais poder sobre nenhum de nós. Deus fez tudo o que foi preciso para que seu povo seja livre da morte. Segunda coisa que a gente aprende com esse texto: o cuidado de Deus se manifesta na Páscoa, no consolo em meio à oposição do mundo. Veja o verso 20 e o verso 20 ao verso 22, meus irmãos. Verso 20 ao verso 21, na verdade. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. O consolo em meio à oposição do mundo. A expressão em verdade vos digo, é um hebraísmo, usado pelos autores bíblicos, exatamente para dar a noção de que a pessoa que está dizendo isso, ele tem certeza do que está dizendo. Então, em verdade vos digo, estou certo de que isso acontecerá. O que fica evidente aqui nas palavras de Jesus é que ele tem certeza que seus seguidores, discípulos e apóstolos sofreriam com a tristeza de tudo aquilo que estava para acontecer: a crucificação, o sofrimento, a zombaria, a ridicularização de Cristo, o mau testemunho ou falso testemunho dado sobre ele, para que ele fosse preso, toda a enganação e a construção daquele tribunal injusto. Tudo aquilo iria trazer muito sofrimento para os discípulos, mas esse sofrimento daria lugar a uma alegria indizível. Jesus tem certeza disso, que eles iriam sofrer, mas a ressurreição traria consolo para eles. O consolo de Jesus encontrado na ressurreição fica manifesto aqui de 3 formas. O consolo tem fonte na divindade de Cristo. Mais uma vez eu quero explorar um pouco mais essa ideia. Jesus Cristo, na sua onisciência, Ele sabe o que passa no coração dos discípulos. Eles sabiam que as suas palavras traziam angústia, amargura, a tristeza para o coração dos seus seguidores. Mas o que eu queria destacar aqui é a incapacidade do coração humano de ser constante na sua fidelidade a Deus. Os discípulos foram por várias vezes avisados do que haveria de acontecer, mas não conseguiam entender e muito menos confiar que de fato Jesus é aquele que tem condições de vencer a morte. Os discípulos figuram quem somos. A grande verdade é essa. Exatamente por conta da incapacidade humana é que precisamos de um consolador que seja divino. O consolo tem fonte na divindade de Cristo. Cristo, na onisciência, tenta acalmar os seus discípulos, dizendo para eles: um pouco e não me vereis, mas um pouco e me vereis. Exatamente por conta dessa incapacidade humana que nós precisamos de um consolador que seja divino. Jesus disse certa vez que falava com seus discípulos enquanto estava presente, mas depois de sua partida o Consolador os ensinaria e os lembraria das verdades. Continuamos inconstantes, continuamos angustiados, nosso coração se aflige e se entristece com um monte de coisas,
assim como foi com os discípulos. Porém, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos fortalece e nos intercede por nós nos nossos momentos de fraqueza. Nós precisamos lembrar sempre de que o nosso consolo precisa ser Cristo nosso Senhor, nada mais. Jesus também fala de um consolo em meio à oposição, verso 20, ele fala disso: em verdade vos digo que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. O mundo se alegrará. Jesus traz uma palavra de conforto aqui para os seus discípulos, dizendo que a nossa tristeza ela se converterá em alegria. Porém, antes disso ele fala da tristeza dos discípulos e da alegria do mundo que está o condenando à morte. E aqui a gente precisa entender que aqueles que estão armando todo esse tribunal fraudulento para condenar a Cristo, eles estão alegres por promover esse ato. Lembre-se de alguns textos que falam da trajetória de Cristo até a cruz, de como os homens o ridicularizaram, de como os soldados batiam na sua cabeça, cuspiam, lançaram sorte sobre as suas vestes, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Esse povo estava agradando-se disso, se alimentando disso, estavam felizes, os discípulos tristes. Mas o mundo e tudo aquilo que o mundo significa, a oposição contra Deus, estava se alimentando e se alegrando daquilo. Os escribas, fariseus, sacerdotes do templo, que viviam que viam o seu império ser questionado por Cristo, eles se alegravam com todo esse mal que estavam promovendo. Discípulos sofriam, o mundo se alegrava. E isso precisa nos fazer lembrar as palavras de Cristo no final do capítulo 15 de João e no início do capítulo 16, onde Jesus fala que o mundo vos odeia assim como odiou o nosso Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, o mundo se alegra quando nós fracassamos. O problema é que no nosso fracasso nós encontramos o nosso Redentor que venceu a morte. O mundo encontra somente o juízo de Deus. Por fim, o consolo vem por meio de mudança de um estado. E aqui no verso 21, ele usa essa transformação dessa tristeza que os discípulos estão tendo por conta do caminhar de Cristo sofredor rumo à cruz. Isso vai se converter em alegria. Ele usa a imagem de uma mulher em trabalho de parto para mostrar que o estado será transformado, uma situação vai ser transformada. E a própria palavra que o apóstolo João usa aqui para converter tristeza, tristeza se converterá em alegria, é a palavra genesetai do grego, que é a origem da palavra Gênesis, que a gente sabe que é a origem de tudo. O que Deus vai fazer é mudar a origem, é mudar o estado. Então aquela tristeza que acompanhava o coração dos discípulos, porque eles estavam vendo o seu mestre perecer na mão de pessoas injustas, iria ser recriada numa alegria de tamanho e intensidade incompatíveis, incontáveis, imedíveis. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Ele usa uma ilustração para falar dessa mudança de desesperança para a alegria da ressurreição. Jesus fala da mulher que está para dar à luz, ela se mostra contristada antes de ter a criança, porém, depois do parto, tudo se transforma em alegria, pois se compreende que o sofrimento foi necessário para uma alegria muito maior que era vindoura. Isso foi o que os discípulos experimentaram. A tristeza da morte do seu Senhor deu lugar ao júbilo da ressurreição.
tudo foi necessário. Se Cristo não tivesse sido entregue na cruz, nenhum de nós teríamos sido libertos da escravidão da morte. O sangue de Cristo vertido na cruz mudou nossa condição de tristes pela incapacidade da carne para a alegria de uma vida no Espírito. Entenda isso, entenda isso. Quando nós nos reunimos ou quando nós celebramos a ressurreição, nós estamos celebrando aquilo que Cristo nos deu, que foi a dissolução da tristeza pela nossa incapacidade de sermos homens pecadores, para sermos então libertos e experimentarmos agora de um novo nascimento em Cristo, do qual nós somos libertos da escravidão do pecado e da morte. Então, meus irmãos, a Páscoa é o dia de celebrar a nossa liberdade. Não estamos mais debaixo do jugo do pecado, exatamente pelo fato de Cristo, nosso Senhor, ter removido a pedra da nossa sepultura de morte. Adão nos encerrou no sepulcro da morte, mas Cristo nos retirou de lá, no poder da sua ressurreição. E a última coisa, o cuidado de Cristo se manifesta na Páscoa, na plena restauração de uma alegria inviolável. Verso 22 a verso 24. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebei, para que a vossa alegria seja completa. Jesus ainda fala de como a gloriosa alegria de quem experimenta da ressurreição. Ele está falando de como é gloriosa a alegria de quem experimenta da ressurreição que Ele oferece. Vós estáis tristes, mas outra vez vos verei. E aqui eu quero destacar ainda algumas coisas nessa parte desse texto. A primeira delas, agora é o Senhor quem verá os discípulos. Eu não sei se você percebeu, mas no verso 16 e no verso 19, Jesus Cristo fala que um pouco e não mais me vereis, e mais um pouco vós me vereis. Mas agora nesse texto, nesse versículo 22, Jesus inverte a forma de falar. Ele está dizendo que agora o vosso coração se alegrará, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Jesus Cristo agora, Ele é que está falando que Ele é quem vai ver os discípulos, Ele é quem vai se revelar, Ele é quem vai se mostrar, Ele é quem vai encontrar os seus discípulos. E isso aqui é muito, mas muito curioso, porque até então os discípulos tinham caminhado com Cristo, visto os grandes feitos dele, e mesmo assim ainda tinha uma incapacidade humana de experimentar a plenitude dessa relação com Cristo. Lembre-se, no caminho de Emaús, como Cristo se apresenta diante dos discípulos, e eles não veem que é Cristo, até que Cristo então se revela a eles. Ou seja, não foram eles que o viram, mas Ele que se revelou. Como diz o próprio teólogo D.A. Carson, ele diz o seguinte: o fato de Jesus vê-los é muito mais fundamental para o relacionamento do que eles o verem. Jesus ressurreto nos visitar é o que vai fazer toda a diferença. O Cristo vivo entrar no nosso coração é que realiza a alegria plena. Lembre-se que as mulheres procuravam o corpo sem vida do seu Senhor, mas Jesus aparece e se revela a elas plenamente vivo. Isso é o que aquece o nosso coração, é saber que o nosso Redentor saiu do sepulcro ao nosso encontro. E foi isso que Ele fez com os seus discípulos. Não foram os discípulos que o viram, mas foi Ele que se apresentou. Isso traz sentido para a nossa alegria
e para mostrar que a nossa alegria ela é eterna, porque foi Deus quem veio ao nosso encontro. Uma segunda coisa que o texto fala, uma alegria inviolável. Verso 22 fala que ninguém pode tirar essa alegria. Jesus faz questão de afirmar que seu encontro com os discípulos fala deles eternamente alegres. Alguns chegam a arriscar aqui dizendo que existe um contraponto falando da alegria dos judeus que prenderam e assassinaram Cristo, que foi uma alegria temporária, contrastando com a alegria dos discípulos, que experimentaram de uma grande tristeza, mas que no final desfrutaram de uma grande alegria eterna. Isso precisa nos mostrar que a ressurreição é o que nos mantém alegres para a eternidade, independente das coisas desse mundo. Mesmo com a oposição do mundo, Cristo ressuscitou, garantindo que a nossa alegria fosse eterna. Portanto, sejamos felizes, sejamos alegres, principalmente no dia de hoje, no qual a gente celebra a vitória do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa que o texto fala aqui, que eu preciso ainda destacar, o consolo que silencia o coração aflito. Verso 23, perceba, naquele dia nada me perguntareis. Nada me perguntareis. Lembra que o que angustiava os discípulos era que eles não tinham respostas, e eles não conseguiam entender aquilo que Cristo estava fazendo, e eles ainda não o perguntavam. É claro que algumas outras vezes os homens perguntavam para Cristo a respeito de certas coisas, mas Cristo está dizendo que nesse tempo não haverá mais perguntas. Mas está claro que o motivo de não haver perguntas é diferente. Não se pergunta por medo, por não compreender o que Cristo está dizendo. O Espírito Santo agora ministra sobre o coração do cristão, de modo que todo o coração aflito e desesperado encontra consolo e conforto em Deus. Não andamos desesperados. Não há mais pergunta, não por falta de aflições e tribulações, mas porque o Espírito está presente em nós agora. Tem um outro teólogo, William Hendriksen, que ele diz o seguinte, no versículo 23, Jesus declara que na dispensação do Espírito, esses homens não mais se sentirão confusos sobre o que fazer, desejosos de fazer perguntas e, contudo, sem coragem de fazê-las. À luz da ressurreição de Cristo, como interpretado pelo derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e presente com a igreja para sempre depois disso, o significado de todas as questões se tornariam perfeitamente claro. Então esses homens saberiam por que Jesus teve de morrer, porque sua morte era para o bem da igreja, como a fonte de tristeza havia se convertido em fonte de alegria, e etc, etc, etc. Perceba que o que o teólogo está dizendo é que não haverá mais pergunta, exatamente pelo fato de que o Consolador veio e explicou e ensinou as palavras que antes Cristo tinha dito, mas que os discípulos não tinham discernimento espiritual ainda. Então agora, visitados pelo derramamento do Espírito, está lá em João capítulo 20, eles conseguem entender as palavras do Senhor, e portanto, não haverá mais pergunta, o Espírito está em nós. Por fim, uma alegria que tem um nome para confiar. Verso 23 e 24, Jesus começa a falar sobre a oração, depois que se recebe o Espírito. Depois que Cristo ressurge, depois da ressurreição, é que os discípulos vão começar a viver uma vida de oração, pedindo a Deus todas as coisas em nome de Cristo, o que pressupõe a ideia de que antes disso, Jesus e discípulos oravam ao Pai diretamente. Agora, de fato, Cristo é aquele que está ocupando o lugar de mediador das nossas orações. Depois da ressurreição, Cristo é aquele que se coloca então entre nós e a nossa oração. E o texto diz: até agora nada tendes pedido em meu nome,
pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E aqui tem algumas coisas que ainda precisamos trabalhar. A ideia de que ele fala que tudo que for pedido em seu nome, Deus concederá, mas é claro que tudo aquilo que for pedido, conforme a vontade de Deus, Deus concederá. A igreja precisa agora exercitar a oração de conformidade com a vontade de Deus, tendo por base os méritos de Cristo, e assim desfrutarão das bênçãos de ter um nome em quem confiar e em quem pedir. Cristo está dizendo para os discípulos agora, que agora vocês podem usar o meu nome para conversar com Deus e apresentar as suas súplicas com Deus. Veja que coisa graciosa é a ressurreição. Veja quanta coisa nós meditamos hoje. Veja o quanto Cristo está comprometido para fazer com que a igreja seja bem sucedida, e a maior obra, o maior trabalho ele já realizou, que é a vitória sobre a morte. Agora a igreja continua a ministrar o Evangelho, que é aquele que é o poder de Deus para a salvação dos perdidos. Então, meus irmãos, concluindo, a Páscoa é o dia de se alegrar indizivelmente, é dia de ter júbilo, é dia de estar exultante, porque é o dia da nossa gloriosa vitória, a vitória do nosso Senhor, que foi aplicada a nós. E aqui eu trago à memória tudo aquilo que foi realizado no Egito com o faraó, e a gloriosa obra que Deus realizou ali, através do cordeiro pascal e do sangue dele que foi vertido sobre os umbrais e portais, livrando o povo do espírito de morte. Mas lembre-se sempre que aquilo que aconteceu lá no Egito só estava apontando para algo muito grandioso e mais grandioso que aconteceria em Cristo. O Filho de Deus se oferecendo por nós, visitando e tomando sobre si toda a ira de Deus por conta do pecado do mundo, expirando, entregando a sua vida, consumando toda a obra da salvação, e o ponto final da história é a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, o que nós celebramos hoje. É dia de se alegrar, meus irmãos. Essa é a maior festa dos cristãos. É o dia em que Deus selou a sua grande obra de redenção. Os favorecidos por meio de Cristo devem celebrar com intensa alegria e júbilo. Deus espera, meus queridos, de você nessa noite. Deus espera que você esteja alegre com aquilo que Deus te deu. E se você que nos escuta, que é alguém que é interessado por Cristo, mas ainda não tomou a sua decisão por Cristo, fique sabendo, Cristo tem essa vitória para te entregar. Cristo tem a vitória sobre o maior inimigo de todos, aquele que assombra todos os homens, que é a morte. Em Cristo, a morte foi vencida. Em Cristo nós temos oportunidade de uma vida gloriosa, plena, livre dos assombros desse mundo, livre do pecado que nos assedia, livre das insatisfações dos nossos corações. Em Cristo nós temos a oportunidade de viver essa vida plena na presença do nosso Deus. O que fazer para receber isso? Basta você curvar a sua cabeça, pedir perdão pelos seus pecados e oferecer a sua vida a Cristo, e você vai receber dessa vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos,
Termino dizendo para os irmãos, nesse dia, ofereça sacrifícios de louvor a Deus, ofereça seu coração a Deus, cante, entregue, louve, engrandeça o nome de Deus, porque uma vitória como essa, homem nenhum poderia conquistar, somente nosso Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por isso. Senhor, somos gratos por tão grande vitória que o Senhor nos concedeu. Louvado seja o Senhor, Pai, porque estávamos plenamente perdidos, desconsolados, atribulados ao Senhor Deus e cansados de certa forma, porque todo homem, mesmo aquele que não crê em Ti, está buscando algo que lhe traga satisfação, e isso traz peso, mas em Cristo Jesus, nós recebemos o maior dos presentes, e hoje, celebrando a ressurreição de Cristo, nós queremos tributar louvores de maneira especial ao Senhor, apresentando, Pai, mais uma vez, nossa vida, nosso coração, ações de graça diante do Senhor, por tão grande vitória que o Senhor nos deu. Engrandecido seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor, e que o nosso coração se encha de júbilo diante da grande bênção que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ter feito vitoriosos. Obrigado, Senhor Deus, por ter vencido o nosso último inimigo. Obrigado, Senhor, por ter aplicado essa verdade no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque mesmo que contemplamos todo o sofrimento que o Senhor experimentou, nós sabemos que isso foi necessário para que o Senhor conquistasse e nos oferecesse por livre graça a vitória sobre a morte. Obrigado por tudo, Senhor. Aqueça o nosso coração, nos dê uma semana abençoada, que a presença do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Quero te convidar para a gente terminar louvando ao Senhor, exaltando o nome dEle. Façamos isso, e que a bênção do Senhor esteja sobre todos os irmãos. Vamos, porque Ele vive. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória meu Jesus, que vivo está. Enquanto Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Deus abençoe, irmãos.